Olá, aqui é o professor Costa. Hoje a gente vai voltar a trabalhar aí com números decimais, dessa vez comparando números decimais. A comparação de números decimais ela é feita primeiramente comparando a parte inteira. Certo? Caso a parte inteira seja igual, você vai partir para as casas decimais. Certo? Então assim, se o número decimal possui a maior parte inteira, certo? Do que outro número decimal a qual você está comparando, então o número que possui a maior parte inteira já será o maior número decimal. Caso elas sejam iguais, você vai partir para as partes decimais, seguindo essa ordem, compara décimos, centésimos e milésimos, nessa ordem, ok? Então a comparação é feita primeiramente por meio da parte inteira e depois para a parte decimal. Uma propriedade, antes da gente comparar esses números decimais, é importante que a gente traga ela para vocês, que é justamente, praticamente a única propriedade que a gente tem para os números decimais, que afirma que acrescentar ou retirar zeros à direita das casas decimais não altera o valor do número decimal. Olha se eu consigo me fazer entender por meio do exemplo. O número 0,7 é exatamente igual ao 0,70, que é exatamente igual ao 0,700, que é exatamente igual ao 0,7000. Então, o que é que eu estou fazendo de um para o outro, de um em relação ao outro? Eu estou acrescentando zeros à direita das casas decimais, ou ainda retirando zeros à direita das casas decimais. Eu posso afirmar que esses números 0,7 é exatamente igual a 0,70, a 0,700 e a 0,7000. Acrescentar ou retirar zero à direita da casa decimal não altera o valor do número decimal. É importante que a gente faça a comparação para ter uma noção de localização dos números decimais em uma reta numérica. Nossa reta, ela começa no zero, a gente só conhecia números inteiros. O zero, aí é para o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Vimos as frações e os números decimais são uma maneira diferente de representar essas frações. Então aqui, ó, entre o 0 e 1 existe uma infinidade de números decimais. Esse primeiro aqui que eu coloquei, ó, entre um e o outro, vou até escrever aqui em uma outra caneta, seria o número 0,5, certo? Que está um número que é um número entre o 0 e o 1. E antes de chegar no 1, existe o 0,6, o 0,7, o 0,8, o 0,9 e assim sucessivamente. Existe uma infinidade aí de números decimais. Entre o 1 e o 2 eu posso lembrar aqui o 1,5. Entre o 2 e o 3, o 2,5, que está exatamente na metade do caminho entre o 2 e o 3. Depois do 3, aqui nós temos o número 3,5. Ok? Então, vamos tentar comparar aqui esses números decimais. Lembrando que eu posso acrescentar ou retirar zeros sem alterar o valor do número. Então, o número 15,8 ele vai ser maior, menor ou igual a 15,75. O número 15, ó, primeiramente, aí, é a parte inteira. E o 12 é a parte inteira do outro número decimal. Quem dos dois possui a maior parte inteira? O primeiro número é 15. Ele possui a parte inteira maior, portanto, ele é maior do que o número 12,75. O número 0,3 e o número 0,295. A priori, parece logo que esse número 295, pelo tamanho dele, ele já é maior do que o 0,3. Mas se você conseguir mentalizar isso, eu posso acrescentar zeros para que eles fiquem com as mesmas quantidades de casas decimais. Aqui o número que era 3, acrescentei duas casas para ele ficar com 3 casas decimais. Agora eu tenho 300 e aqui eu tenho 295. Logo o meu número 0,3 ele vai ser maior do que o nosso número 0,295. Então 0,3 ou 3 décimos ele é maior do que 295 milésimos. Ok? Então você sempre vai poder usar esse recurso, acrescentar ou retirar zeros à direita das casas decimais. O número 2,31 e o número 2,8. O número 2 é a parte inteira de ambos os números decimais. Então aqui a gente não pode fazer a comparação a partir do número inteiro. Vamos partir para a parte decimal. Aqui eu tenho um 3 e aqui nós temos um 8. Qual dos dois tem a maior parte decimal? O 2,8 décimos, aí eu tenho uma parte decimal maior do que 3. Logo, 2,31 é menor do que 2,8.
Caso você queira acrescentar os zeros para igualar o número de casas decimais, tem gente que acha mais simples assim. Aqui você ficaria com 2,31 e aqui você ficaria com 2,80, certo? Fica mais fácil de verificar. Ok, 1,57 e 1,45. Parte inteira é exatamente igual, vamos ter que partir para as decimais. Você nem vai precisar ir para os centésimos. Na parte decimal, 1,57, parte decimal é 5, e 1,45 a parte decimal é 4. 1,5 já é maior do que o número 1,45. 0,5 e 0,500. Nosso exemplo lá, nossa propriedade. Acrescentar ou retirar zeros à direita das casas decimais não altera o valor do número decimal. Então, eu poderia acrescentar aqui 2 zeros, ele ficaria exatamente igual, ou ainda poderia retirar os 2 últimos zeros. Eu ia manter essa igualdade entre os números decimais. 0,5 é exatamente igual ao 0,500. E por último aí, 8,75 maior, menor, igual do que 8,705. Se eu simplesmente acrescentar um zero para deixar a quantidade de casas decimais igual, você vai observar aqui, embora eu tenha parte inteira igual, parte decimal igual, já nos centésimos eu tenho um 5 e um 0,5. Ok? Quem vai ser maior? Esse 5 aqui. Portanto, eu tenho 8,75 maior do que 8,705. Ok, galera? Então, a comparação de números decimais é feita dessa maneira. Primeiramente, você vai comparar a parte inteira para que depois possa comparar a parte decimal, seguindo a ordem, décimos, centésimos e milésimos. Então, galera, obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!